Em uma das últimas visitas das crianças à fazenda, Maria Alice correu em direção ao avô com os braços abertos, chamando por ele com aquela voz que parecia misturar alegria, saudade e confiança. Para Leonardo, aquele gesto simples carregava um peso emocional enorme. Ela era sua neta de sangue, fruto da união de Zé Felipe com Virgínia, e embora fosse ainda tão pequena, já mostrava uma sensibilidade que o desarmava por completo. Ele sabia que, por trás do sorriso leve, a menina percebia mais coisas do que deixava transparecer. Talvez fosse a forma como ela observava o mundo, ou talvez fosse a delicadeza com que expressava sentimentos que os adultos ainda tentavam organizar. Leonardo sempre teve muitos shows, viagens e compromissos, mas com Maria Alice era diferente. Quando ela o abraçava, era como se o tempo escolhesse fazer uma pausa, permitindo que ele reencontrasse partes de si mesmo que achava ter deixado no passado. Os irmãos mais novos, Maria Flor e o pequeno Zé Leonardo, ainda eram muito pequenos para perceber certas mudanças, mas Maria Alice, ao contrário, parecia capturar detalhes que passavam despercebidos para muitos. A separação dos pais trouxe ajustes emocionais inevitáveis, e apesar de todos cuidarem para que as crianças se sentissem protegidas, Leonardo notava uma delicadeza diferente no olhar da neta mais velha. Era como se, em sua inocência, ela buscasse manter o equilíbrio ao redor. Algumas vezes, ela perguntava por Zé Felipe com uma saudade que vinha pura, sincera, e Leonardo percebia que aquela conexão entre pai e filha era algo que nem o tempo, nem as circunstâncias seriam capazes de abalar. E talvez fosse justamente essa sensibilidade, tão natural nela, que despertava nele emoções profundas. Era bonito e doloroso ao mesmo tempo perceber como uma criança podia ser tão forte sem nem se dar conta disso. Um momento específico permaneceu na mente de Leonardo e acabou se tornando o estupim para sua reflexão. Maria Alice havia pegado um dos violões da casa, pequeno demais para suas mãos, mas grande o suficiente para provocar nele um impacto devastador. Ela tentava imitar o avô, posicionando os dedos com a concentração de quem sabe que está fazendo algo importante. Quando percebeu que ele observava, sorriu de um jeito que parecia iluminar todo o cômodo. Leonardo se aproximou devagar, ajustou a postura dela com cuidado e sentiu, naquele segundo, um sentimento tão puro quanto raro. A menina não estava apenas brincando, ela estava tentando se conectar com ele da forma que sabia. E ele entendeu isso de imediato. Aquilo o atravessou como uma memória viva dos dias em que seus próprios filhos faziam o mesmo, como se o passado e o presente se encontrassem naquele instante. Foi depois desse dia que a reflexão começou a tomar forma dentro dele. Leonardo percebeu que Maria Alice tinha um dom especial para despertar nele sentimentos que, por muito tempo, ficaram escondidos sob a rotina intensa da vida artística. Ele se pegou pensando no quanto a pureza das crianças é capaz de revelar verdades que os adultos demoram a enxergar. A neta, apenas sendo ela mesma, lembrava do valor de cada instante simples, daqueles que passam despercebidos quando nos deixamos engolir pela pressa. E mais do que isso, ela mostrava que o amor inocente, aquele que nasce sem cobrança, sem passado e sem ruídos, era capaz de curar partes que ele nem sabia que ainda precisavam ser tocadas. A convivência com ela se tornou uma espécie de espelho emocional, devolvendo a ele uma sensibilidade que, há muito, não encontrava espaço para existir. Quando reuniu a família e decidiu finalmente falar, ninguém imaginava o que viria. Leonardo não era um homem de discursos longos, mas sempre que abria o coração, as palavras tinham um peso que tocava quem estivesse por perto. Ele contou sobre o violão, sobre o abraço apertado no meio da fazenda, sobre os comentários espontâneos da neta que pareciam carregar a sabedoria da inocência. Explicou que, mesmo com todas as mudanças recentes, Maria Alice conseguia manter um brilho que atravessava qualquer turbulência e que o jeito dela de amar e se aproximar era um presente que ele não tinha como medir. Disse ainda que, ao vê-la crescer, experimentava uma mistura de orgulho, ternura e responsabilidade que o surpreendia profundamente. A reação foi imediata. Virgínia ficou emocionada ao ouvir o quanto a filha impactava o avô, especialmente num momento tão delicado para todos. Zé Felipe escutou tudo com atenção, entendendo a profundidade do que o pai expressava. Ele sabia que Maria Alice tinha uma sensibilidade rara, mas ouvir Leonardo descrevê-la com tanta emoção trouxe à tona sentimentos que talvez estivessem guardados.
Mesmo separados, os pais compartilhavam a mesma preocupação, manter as crianças rodeadas de amor e segurança. E perceber que Leonardo enxergava, com tanta clareza, a força emocional da neta foi reconfortante. Era como se sua fala reforçasse que, apesar das mudanças, a essência da família permanecia intacta. Leonardo continuou dizendo que a pureza de Maria Alice o ajudava a olhar para dentro com honestidade. Nenhum show, nenhuma multidão em euforia, nenhuma música de sucesso havia provocado nele o que aquela menina conseguia provocar com um simples sorriso. Era como se, através dela, ele revisitasse lembranças importantes, recuperando valores que o tempo havia empurrado para os cantos. Ele explicou que, mesmo com a agenda lotada e os compromissos constantes, estar com os netos, especialmente com Maria Alice, era como um respiro da vida adulta. Um lugar seguro onde ele podia ser apenas avô, sem as exigências do artista, sem holofotes, sem pressões. E esse espaço, ele dizia, era um dos maiores presentes que a vida tinha lhe dado nos últimos anos. Quando a fala de Leonardo se espalhou pela internet, a reação do público foi surpreendentemente emocional. Acostumados a acompanhar polêmicas, novidades e discussões envolvendo a família, os seguidores foram pegos de surpresa ao se depararem com uma reflexão tão sensível. Muitos compartilharam experiências pessoais, contando como crianças haviam iluminado períodos difíceis de suas vidas. Outros comentaram que a honestidade do cantor mostrava uma faceta humana que, muitas vezes, o público não tem a chance de ver. Não era sobre fofoca, não era sobre disputa ou sobre o que havia acontecido entre os adultos. Era sobre afeto verdadeiro, sobre a inocência de uma menina que, sem querer, tocava profundamente quem convivia com ela. Naquela noite, depois de tudo dito, Leonardo se recolheu em silêncio, caminhando devagar pelo mesmo quintal onde tantas memórias importantes haviam acontecido. Pensou nos filhos, nos netos, nos caminhos que cada um estava trilhando. E, principalmente, pensou em Maria Alice, naquela criança que, com apenas 5 anos, conseguia transformar dias pesados em lembranças doces. Ele sabia que ela estava crescendo rápido, e que cada fase traria novos desafios, novas descobertas e novos encantos. Mas uma certeza permaneceu firme em seu coração: o vínculo que tinha com ela não dependia de circunstâncias externas. Era profundo, verdadeiro e carregado de significados. E foi essa certeza, nascida de pequenos gestos e grandes sentimentos, que tocou sua família e milhares de pessoas ao redor do país.